Nós vemos que a palavra de Deus ainda fala nos menores profetas sobre a destruição, o que causa a bomba atômica. Estando eles de pé, a sua carne apodrecerá, e a sua língua apodrecerá na sua boca, e os seus olhos cairão das suas órbitas. Nós vemos aí o poderio da bomba atômica. Mas Deus, como está aqui escrito em Apocalipse 3:10, Ele vai livrar, Ele vai dar um grande livramento de todos esses males que virá sobre a terra. Os homens, sabendo que a terra vai pegar fogo, eles querem fazer uma cidade espacial. Os cientistas descobriram que a terra vai pegar fogo a cada ano. Pode notar, meu irmão, o sol está esquentando mais, mas já tem um fogo diferente pegando na terra. É o fogo do Espírito Santo de Deus revelando os mistérios de Deus. Aleluia. E nós vemos que a Bíblia é contra a cidade espacial. Em Amós 9:2 fala: se subir ao mais alto céu, a minha mão os fará descer. Porque o Salmo 115 fala que Deus fez a terra para os homens morar, mas os céus são os céus do Senhor. O Salmo 115. E nós vemos que, quando foi em 1986, a Challenger explodiu a uma altura de 16.677 metros. Ou seja, nós vemos aí o 666 presente nessa explosão. E tinha 5 homens e 2 mulheres. Até hoje o cientista não sabe, porque tinha o motivo que ela explodiu, se bem que descobriram através de fotos que foi um vazamento no foguete propulsor. Mas a Bíblia já falava 3.000 anos atrás sobre essa explosão. Nós vimos que esses ônibus espaciais Challenger, Discovery, Atlantic, Columbia, eles foram feitos para pousar numa cidade espacial. Porque antigamente os foguetes convencionais se dividiam em vários pedaços, segundo eu soube, em 7 pedaços, caiu uma cápsula no mar com os astronautas e teria que fazer um novo foguete. Mas os ônibus espaciais, eles têm condições de pousar numa cidade espacial. Eles querem até colonizar a Lua, eles querem colonizar também Marte. Eu tenho até na minha apostila, no estudo que eu dou, essa matéria, e falando sobre essa matéria. Mas a Bíblia fala: se subir mais alto céu, a minha mão fará descer. Interessante que ele subiu de Cabo Canaveral, na Flórida. Ou seja, a Challenger subiu de Cabo Canaveral, na Flórida, Estados Unidos, que tem um símbolo de águia. E Deus fala para essa águia, para os Estados Unidos, em Obadias 1:4: se te levares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tá aí, irmão, a profecia se cumprindo. O cientista não sabe até hoje, porque tinha vários computadores lá e computador aqui na Terra. Um computador da espaçonave avisava o outro computador e a viagem seria interrompida, mas ela explodiu. Agora, por que as mulheres estão subindo com os homens? Nós vimos em Abacuque capítulo 2, que diz o seguinte: ai daquele que põe o seu ninho no alto para obter bem maus adquiridos a fim de se livrar da mão do mal. Eles estão querendo fazer experiências, e uma das experiências é as mulheres procriando com os homens lá no espaço, para que quando a criança nascer, venha aqui na terra, seja superdotado. Ou seja, o espírito do anticristo já está aí operando. Quer ir para o céu, não é através de foguetes, Challenger, Discovery, Columbia, Atlântica, mas é através de uma vida santa na presença de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quer procriar família, quer casar, ter filhos, é aqui na terra, porque a Bíblia fala que Deus fez os homens, Deus fez a terra para que os homens morem nela, mas os céus são os céus do Senhor. Mas quando a terra estiver pegando fogo, uma terça parte vai queimar a população na face da terra. A Bíblia fala sobre isso. O sol vai esquentar 7 vezes mais. Eles vão querer escapar através de bases subterrâneas. Nós vimos que em Moscou, a Bíblia fala contra Moscou: eis que sou contra ti, o Gog, príncipe-chefe Meseque e Tubal. Nós vemos que assim que a igreja for arrebatada, vai ter aquela guerra de Gog e Magog, da qual Deus vai destruir os exércitos, os aliados da Rússia. A Bíblia fala contra Moscou: eis que sou contra ti, o Gog, príncipe-chefe de Moscou e Tobolsk. Porque Moscou, a Bíblia fala Meseque, e a Bíblia católica chama Mozok, que é Moscou, e Tubal é uma das principais cidades da Rússia, Tobolsk. Então Deus está falando com a Rússia, da qual também tem os seus aliados, que é Togarma, Turquia, Put, a Líbia. Nós vimos também Gomer, a Alemanha, Pérsia, o Irã, o Iraque, que era a Babilônia antigamente. Então esses países já estão se reunindo, sendo armados pela Rússia contra Israel, para a guerra de Gog e Magog. E nós vemos a palavra Gomer, uma grande profecia, porque até 92 eram 2 Alemanhas, teria que ser Gômeres, como está em Gênesis e em Ezequiel. Mas a Bíblia, ela está certa, eram 2 Alemanhas. A Bíblia já falava Gomer, porque esta palavra Gomer já se encaixava nesta profecia, que em 1992 o muro de Berlim ia ser destruído, e as 2 Alemanhas iam se tornar numa Alemanha só, Gomer. É por isso que eu creio em Deus, e creio que Jesus vai arrebatar a sua igreja, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E embaixo de Moscou tem uma cidade subterrânea, com quase 300 metros de profundidade, com 20 quilômetros de largura aproximadamente. E nós vemos que Deus fala:
Ainda que cave ao mais profundo abismo, a minha mão tirará de lá. Bíblia atualizada. Ainda que cave até o céu, a minha mão tirará de lá. Bíblia grega e hebraica. Ainda que cave até o inferno, Bíblia corrigida, a minha mão tirará de lá. Mas quando a terra estiver pegando fogo, os homens vão querer escapar através dos mares. E Deus fala: e se dos meus olhos ocultarem no fundo do mar, darei ordem à serpente e ela os morderá. Não adianta escapar da ira de Deus através de submarinos atômicos. Para escapar da ira de Deus, você tem que correr para os pés de Jesus. A igreja do Senhor na face da terra está vivendo aquela estátua em que Nabucodonosor viu num sonho há quase 3.000 anos atrás, que está em Daniel capítulo 2, verso 31. Mas todo o capítulo 2 fala sobre essa estátua. Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma grande estátua, cuja cabeça era de ouro, os peitos e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Mas nós vimos que foi quebrado a partir de uma pedra sem mãos e caiu não pela cabeça, mas caiu pelos pés. E ele teve este sonho. Mandou chamar os astrólogos, feiticeiros, os sábios daquela época, e nenhum deles pôde falar o seu sonho e a sua interpretação, porque os mistérios de Deus, igreja do Senhor, eles são decifrados, eles são revelados pelo Espírito Santo de Deus, e não por homens comuns, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veio Daniel, o segredo que o rei requer, nem magos, nem astrólogos, nem sábios, nem feiticeiros o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos, o qual revela os mistérios, não só para a igreja do Senhor, mas também para o mundo, para que eles possam aceitar Jesus como Salvador e escapar de toda essa provação que vai vir sobre a terra. Nós vemos que esta estátua fala de 4 reinos: o reino babilônico, o império médio-persa, o império de bronze, o império grego e o império romano. O reino babilônico foi o reino de ouro em que mais usou ouro naquela época, e a cabeça de ouro, o reino de Nabucodonosor, em que governava sobre todas as nações da terra. O império médio-persa foi aquele império em que Daniel entrou na cova dos leões do rei Dário, os peitos de prata. A cabeça de ouro, o império babilônico caiu. Os peitos e os braços de prata, o império médio-persa caiu. O ventre e as coxas de bronze, o império grego caiu, da qual Alexandre o Grande foi um dos últimos imperadores. As pernas de ferro, que é Roma. Agora a igreja do Senhor está vivendo as pernas de ferro, está vivendo os pés em parte de ferro e em parte de barro. E a pedra que foi partida sem mãos caiu não pela cabeça, mas caiu pelos pés. Nós estamos vivendo justamente os pés dessa estátua. Note que tem 10 dedos. A Bíblia fala também em Apocalipse sobre os 10 reinos, sobre os 10 chifres, sobre as 10 nações. E nós vimos em Apocalipse capítulo 17, verso 3, sobre uma mulher que está sentada sobre uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Esses 10 chifres têm a ver justamente com os 10 dedos. Nós estamos vivendo agora os 10 reinos. Roma, o ferro, elaborou agora no Clube de Roma, em 92, para ser firmado em 93, os 10 dedos, ou os 10 reinos, ou as 10 pontas, e outra Bíblia fala os 10 chifres. Interessante que esses 10 reinos, o primeiro, América do Norte, o 2, Europa, o 3, o Japão, o 4, Sul da África, Austrália, o 5º, a União Soviética, ou Comunidade de Estados Independentes, o 6º, América do Sul e América Central, o 7º, o mundo árabe, o 8º, o norte da África, o 9, a Índia e o 10, a China. Parte desses reinos é comunista, é regime forte, é regime de ferro, é os pés em parte de ferro, é os dedos em parte de ferro, e parte é democrata, é justamente os pés em parte de barro, da qual nós estamos na América do Sul, da qual podemos pregar a palavra de Deus sem impedimento algum, porque é um reino de barro, frágil, democrata. Mas interessante, como eu havia falado no começo do estudo, as músicas do mundo, elas já estão preparando a população para receber o anticristo, receber a marca da besta. Nós vimos que Alceu Valença canta assim, ó: tu vens, eu já escuto os teus sinais, sinais do anticristo. Assim como as músicas do mundo, os desenhos animados que passam na televisão, já está preparando a população para aceitar o anticristo. Os hinos que nós cantamos dentro da casa do Senhor, está nos preparando para receber, para se encontrar com Jesus Cristo e ser nas bodas do Cordeiro, naquela grande praça, naquele grande dia, aleluia. Nós vemos que esta pedra caiu pelos pés. Interessante que o desenho animado do Super-Homem,
Porque o anticristo, ele não vai ser chamado de anticristo aqui na terra, mas ele vai ser chamado de um salvador da pátria, de um super-homem. A palavra anti significa contra Cristo, e essa revelação é para a igreja, não para o mundo, porque Apocalipse é uma revelação de Deus para a sua igreja, aleluia. Então nós vemos que esse super-homem resolve todos os problemas na face da terra, mas só tem algo que pode com ele, é uma pedra chamada Kryptonita, que pode acabar com a força dele. Quando o anticristo, o super-homem, estiver reinando aqui na terra, sobre esses 10 reinos, da qual cada reino desse vai ter um primeiro-ministro com um só pensamento, como fala em Apocalipse. Esta pedra, vindo já com a igreja, virá reinar aqui na terra os 1000 anos de paz. Porque a igreja será arrebatada, vai ter os 7 anos de tribulação, e logo findando os 7 anos de tribulação, nós vamos reinar 1000 anos de paz aqui na face da terra para os lados de Jerusalém. Então esta pedra que fala em Daniel, esta história é verdadeira. Não é falsa, como fala sobre o super-homem e a pedra Kryptonita, aquele desenho animado. Mas esta pedra é Jesus Cristo. Agora vocês verem aí a imitação das coisas do diabo em relação às coisas de Deus. Assim como essa pedra Kryptonita acaba com a força do super-homem, Jesus Cristo, a pedra que virá com a igreja reinar aqui na terra, acabará com os 10 reinos e com a força deste anticristo, deste homem político que já está na terra. Ele ainda não entrou em cena porque algo detém. A marca da besta, que creio eu que é o código de barra do sistema binário de computador, que em breve vai ser colocado na mão direita ou na testa das pessoas através do rauleso, ainda não foi colocado. Eu quero falar que esta terra ainda não pegou fogo, porque a Bíblia fala que o ministério da iniquidade já opera somente a um que detém, até que do meu seja tirado. O que está detendo todo este mal é o Espírito Santo de Deus com a igreja do Senhor. Com a igreja do Senhor. Continuando aqui, meus irmãos, na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 17, verso 3, que fala sobre uma mulher que estava sentada sobre uma besta escarlate, ou seja, sobre um reino que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Eu quero falar que Roma não só elaborou pelo Clube de Roma agora em 92 esses 10 reinos, mas também o Império Romano passou por 7 dinastias, ou as 7 dinastias do Império Romano. E Roma também é formada por 7 cabeças, como fala em Apocalipse, que são os montes Capitolino, Palatino, Esquilino, Aventino, Quirinol, Viminol e Celiano. Roma é formada pelos 7 montes. A Bíblia fala que a ferida mortal vai ser curada. Nós sabemos que Roma, há quase 2000 anos atrás, perdeu o seu poderio. Mas Roma será a sede do governo do anticristo. Nós sabemos que o falso profeta virá de Roma. Será a trindade satânica que vai reinar aqui na terra quando a igreja subir. Então, como o anticristo vai dominar? Assim que a igreja subir, ele vai entrar em cena. Aquele mesmo convite que Satanás fez a Jesus: te darei todos os reinos, está lá em Mateus 4, se prostrar de me adorares, que Jesus rejeitou, o próprio anticristo vai aceitar. Ele será um homem político, será um homem super sábio, ele terá a sabedoria do próprio inimigo. É aquela sabedoria para o mal, porque Satanás ele continua sendo querubim, mas ele é querubim do mal. Então nós vemos na palavra de Deus, irmão, que ele vai dominar. Mas como ele vai dominar? Primeiro ele vai entrar em cena. Serão 7 anos de tribulação, sendo que 3 anos e meio ele vai enganar a humanidade. Ele vai dar uma paz aparente, como o Roberto Carlos canta na música: e eram dezenas, eram centenas, e em pouco tempo eram milhões, e a paz tão esperada aconteceu. Ele está falando da paz do anticristo. O anticristo, o mundo vai ter uma grande interrogação. E aquele povo, para onde foi? A Bíblia nos fala, em Apocalipse capítulo 13, que ele vai também proferir blasfêmias contra os santos e contra Deus, contra os que foram arrebatados. Ele vai falar que foi um disco voador que resgatou aquele povo. Ou seja, esses discos voadores que aparecem aí não é nada mais do que o diabo e seus anjos já preparando a população para crer nesta mentira. E o mundo vai acreditar? Vai. Porque a palavra de Deus diz: como eles não deram crédito à palavra da verdade, o Senhor vai entregar ao espírito do erro, ao espírito do engano.